Olá, meus queridos irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e falar conosco, aos nossos corações, através dessa breve palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor, evangelista e médico Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51, que eu quero ler com vocês. E o texto sagrado diz o seguinte: como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e os seguiram para outro povoado. Glória a Deus, irmãos, essa é uma mensagem bastante instrutiva do Senhor Jesus, e eu nem vou me apegar ao contexto, eu vou me apegar somente ao texto, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Mas mostra muito daquilo que é o nosso propósito, o propósito do Senhor Jesus, e mostra a fase em que os discípulos estão aprendendo e outras pessoas, por exemplo, como os samaritanos, que naquele momento exato não quiseram receber o Senhor Jesus. E nós aprendemos muito com esses versículos, irmãos, a questão daquilo que nós estamos vivendo. Eu creio mesmo de todo o meu coração que possa instruir o nosso coração no dia de hoje. Olha, a palavra vai começar ali no versículo 51 falando assim, como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu. Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Eu gosto da versão Almeida, revista e corrigida, que fala, essa segunda parte falou assim: manifestou no seu semblante firmeza de propósito. E é justamente isso, irmão. Por quê? Não porque o Senhor Jesus estava indo de forma geográfica, ou seja, em linha reta para Jerusalém. Jerusalém, ele quer dizer que era o tempo dele ser pendurado na cruz. Ele desceu aqui do céu aqui justamente para morrer na cruz por nós, por um propósito. E o propósito era a cruz. Mas ele tinha uma promessa. A promessa era ser elevado ao céu e se tornar rei. E hoje ele está sentado ao trono. Ao trono ele está, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Mas esse versículo ele traz uma preciosidade para nós dentro da palavra de Deus, irmão, porque fala que estava se aproximando e Jesus sabia, Jesus entendia o tempo. Olha, fala quando se aproximava o tempo, ele entendia que estava chegando, era o tempo. E nós percebemos, irmãos, quando é tempo de cumprimento de promessa, nós começamos a apertar, as coisas começam a ficar mais apertadas, começam a ficar mais arrochadas, nós começamos a ser mais exprimidos pelo Senhor e vivemos momentos em que nós não queremos viver. Até experimentamos coisas que nós não queremos experimentar. Então, quanto mais próximos, irmãos, do alvo nós estivermos, mais firmeza de propósito exigirá de nós. A palavra que aqui na nova versão transformada traz é muito bom também, é muito boa de ser colocada: determinação. Vocês já conseguiram observar uma pessoa determinada? Ela se parece que é imparável, que é inabalável e que é incansável. Parece que nada tira isso da cabeça dela. Ela pode cometer muitos erros, ela pode até mesmo ali, como Jesus, por exemplo, não se dirigir numa linha reta, mas ela sabe aonde ela quer chegar. E ela sabe que ela vai chegar independente do que tenha no caminho dela. Então nós devemos manifestar essa firmeza de propósito. Quanto mais próximos do alvo nós estivermos, meu irmão, quanto mais próximo do alvo nós estivermos, minha irmã, mais nós precisaremos disso. Em João 4,34, o Senhor Jesus disse aos discípulos que o queriam tirar ali de perto da mulher samaritana. Ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, porque os discípulos insistiam para ele comer. E ele estava ali querendo ver o que aconteceria com a mulher samaritana. Então, ele sabia que a vontade, ou seja, a disposição dele vinha justamente de fazer a obra que o Pai tinha lhe confiado. E essa deve ser a nossa, irmão. A nossa
como que eu vou falar? O nosso combustível, aquilo que alimenta a nossa esperança. Por quê? Porque sabemos que depois de fazer a vontade do Pai, Ele cumpre com a sua promessa, como está escrito em Hebreus 10, 35 e 36. Para nós permanecermos firmes no propósito, que depois de nós termos feito a vontade do Pai, Ele certamente cumprirá o que prometeu. Então Jesus sabia disso, e Ele manteve os olhos fixos, irmãos, justamente no que? Na alegria que lhe fora proposta, conforme Hebreus 10, 2 diz. Então é isso que vai nos levar além. Não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã, porque o diabo e todos os opositores e tudo aquilo que se levanta contra nós vai ficar mais ferrenho no tempo de cumprimento de promessa. Olha, em Josué 1,7 fala assim, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei e ao meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha, o que ele começou a manifestar a firmeza de propósito, irmãos, foi justamente o que? Fazer as obras. Ele fala, eu tenho obras para fazer e eu tenho que fazê-las enquanto é dia, para que o Pai venha a cumprir com a sua promessa. Ele sabia que tinha uma quantidade de tempo para cumprir uma quantidade de obras que era relacionada às pessoas, irmãos, para que ele pudesse, depois daquilo, e aquilo prepararia ele justamente para suportar a dor da cruz. E o que ele faz é colocar em ação. Ele fala assim, irmão, enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. O irmão Alisson, embora ele não tenha informação, ele crê que esse momento aqui foi anterior ao momento em que ele tem um encontro com a mulher do tanque de Samaria, do poço de Jacó em Sicar, de João capítulo 4. Por quê, irmão? Porque Jesus queria alcançar os samaritanos. Os samaritanos, eles viviam no reino do norte e os israelitas no reino do sul. Isso era um processo de restauração que Jesus estava operando, irmão, de uma terra que ainda, embora geograficamente não fosse mais dividida com vários governos, embora o governo romano ele ocupasse ali através do seu império vários governos, mas eu falo a própria Israel, quando eu quero dizer, eles ainda tinham a mente divididas pelos traumas, pelas feridas, irmãos. Então ele queria unir aqueles povos na fé nele, na fé no Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que ele fala para a mulher do tanque de Samaria é: creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Então, irmão, antes mesmo de nós chegarmos naquilo que é o final da nossa jornada, nós devemos finalizar o que Deus deu para nós fazermos. Sem dúvida nenhuma nós precisaremos fazer isso, e nós precisaremos de ajuda, irmão. Precisaremos justamente ali ele contava com os mensageiros que eram os próprios apóstolos, irmãos, que ele estava treinando também para poder seguir depois que ele fosse elevado ao céu. Os discípulos continuariam a missão, ele sabia que tinha uma continuação do legado. Então, Amós 3,7 vai dizer para mim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano, os seus servos aos profetas. E ele estava enviando os mensageiros para quê? Para preparar para a chegada dele. Olha, quem vem aí é superior. Olha, quem vem aí pode mudar a sua história. Olha, quem vem aí cumpre promessas. Era justamente isso. O Senhor Jesus queria finalizar e ele fazia tudo conforme o Pai requeria. Conforme Lucas vai nos dizer também no capítulo 3 ali, numa conversa que ele tem íntima com João Batista ao ser batizado. Então ele sabia disso, irmão. Ele sabia que precisava completar. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, antes de completar, antes de finalizar, antes de partir para o alvo, amarre as pontas soltas do seu passado, sabe? Conserte-se com quem precisa consertar. Restaure o que precisa ser restaurado, perdoe o que precisa ser perdoado. Antes de chegar lá, faça tudo conforme o Senhor tem mandado. Eu não sei o que é e como essa palavra se aplica na sua história, mas eu sei que alguma coisa precisa ser feita para que você possa chegar à sua Jerusalém, ao centro da vontade de Deus. Então, haja com firmeza de propósito nessa questão, nem que seja dentro do seu quarto de oração, perguntando para Deus o que é, ou liberando uma cura interior no coração, alguma coisa. Faça, apenas faça,
para que o Senhor possa vir completar a obra. Olha, fala assim, ó: contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, irmãos. Por que não receberam? É bem simples, irmãos. Eles tinham uma guerra, e ali a palavra vai falar ali na frente, porque parecia evidente que eles estavam, que Jesus estava indo para Jerusalém. Eles achavam que Jesus estava indo adorar. Havia uma guerra religiosa, uma disputa, irmão, que tinha causado muitas mortes e muitas guerras entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte cria que tinha que morrer, adorar no Monte Gerizim. E os judeus conservadores criam que tinham que adorar no templo. É a conversa que Jesus tem justamente com a mulher samaritana. Vocês se lembram disso? Mas isso, na verdade, no fundo, só fala de uma questão que precisava ser tratada. O quê? Feridas, traumas e preconceitos raciais, irmãos, que haviam, podem nos impedir de acessar o que Deus tem para nós. Pode nos impedir de acessar a presença. Pode nos impedir de acessar a promessa. Pode nos impedir de acessar Jesus. Simplesmente isso, irmão. É bem simples. E é isso, talvez, que precisa ser tratado. Talvez essa questão, irmão, eu não sei como, sabe? Às vezes é um encontro com alguém, às vezes é dentro do quarto de oração, mostrando para o Senhor, rasgando o seu coração diante de ti, diante dele. Mas eles não receberam Jesus por esse motivo, irmão, porque eles criam que Jesus era inimigo. Vocês acreditam nisso? É bem simples de entender. Eles criam que Jesus era inimigo, por isso não receberam Jesus. Paulo vai dizer a respeito dessas coisas, irmãos. Ele identificou na igreja de Coríntios uma briga que havia, uma manifestação ruim por causa da Santa Ceia. Alguns achavam que alguns não deveriam participar por causa dos seus pecados. E Paulo fala que a finalidade da Santa Ceia era justamente a comunhão entre os irmãos. E ali, para corrigir aquilo, ele dá uma mensagem que eu creio que cabe exatamente aqui, que está em 1 Coríntios 11, versículo 30. Ele fala assim, ó: por isso, ele fala assim, ó, ele fala no versículo 28, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, examine cada um a si mesmo, é isso que nós devemos fazer. Pois, no versículo 30 ele fala: por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que dormiam. Os fracos, irmãos, representam aqueles que são inconstantes na fé, pessoas fracas na fé, que não tiveram a fé fortalecida. Ora creem, ora não creem. E por que nós ficamos fracos, irmãos? Muitas vezes o nosso corpo fica doente porque nós não nos alimentamos direito. Não deixamos para trás a pizza, não deixamos para trás o sanduíche, em vez de comer um alfacinho, um tomate, uma cenoura. E o mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Preferimos nos alimentar das redes sociais do que da própria palavra de Deus. E isso vai trazer fraqueza para a nossa fé. Sem dúvida nenhuma, irmão, onde você está colocando os seus olhos e os seus ouvidos vai trazer fraca. E se a sua fé for fraca, você também é fraco. Acredite nisso. É o seu relacionamento com Deus que vai dizer o tamanho da sua fé. Os doentes, irmãos, os doentes é aqueles que estão feridos, é aqueles que sangram ainda nas pessoas, que os traumas, como esses samaritanos aqui estão agindo, que os traumas, os preconceitos que não resolveram, sabe, questões que não amarraram pontas do passado, não conseguiram perdoar. Essas pessoas são os doentes, irmãos, estão doentes espiritualmente, não conseguem crer, não conseguem viver em comunidade, não conseguem nem celebrar uma Santa Ceia, não conseguem. Paulo está dizendo, e fala: há vários que dormiram. Dormiram representa o pecado, irmão. Jonas, correndo da vontade de Deus, entrando dentro do porão, o sono da indolência. A pessoa que é fraca na fé e doente, ela vai se entregar cada vez mais ao pecado dela, seja qual for, irmão. Isso vai afastar cada vez mais ela de Deus, porque quando a gente dorme parece que passa, né? Então tem muitas pessoas, irmãos, que acabam de ver essa pregação aqui, por exemplo, ou outra pregação. O que elas fazem? Elas começam a fazer a mesma coisa que faziam antes, em vez de colocar em prática aquilo que está ouvindo. E provavelmente vão
ali durante o momento que tem que confrontar a si mesmo, que traz um desconforto no seu secreto, lá onde ninguém vê, vão começar a procurar algumas coisas que trazem uma validação ali rápida para elas, ou uma gratificação justamente para que os sentimentos dela de autoestima se elevem ali naquele momento, propiciando uma cura que é temporária, mas que não vai resolver o problema, porque lá na frente vai estar sangrando da mesma forma e vai estar dormindo, e o pecado vai fazer com que cada um desses elementos piorem cada vez mais. O que nós devemos fazer, Alisson? Devemos nos entregar, e eu vou chegar lá, porque a palavra fala assim, ó irmãos, fala assim, ó, porque parecia evidente que eles estavam a caminho de Jerusalém. Vocês percebem, irmão, que nem sempre é o que parece, é o que realmente nós pensamos que é. Nem sempre o que parece realmente é, irmão. Nós precisamos aprender sobre essa palavra. Muitas pessoas não conseguem se consertar. Mas como que eu vou pedir perdão para Deus? Deus me odeia porque eu pequei contra Ele. Não, irmão. Não tem nada disso, não. Olha, um fato, irmão, que eu creio que é bastante pertinente sobre a questão assim do relacionamento com Deus, que Ele quer que nós fiquemos justamente perto dele. Isso está relatado no livro de Gênesis. Onde está você, Adão? Ele queria que Adão olhasse para onde ele estivesse. Então, através dessa mensagem, o Senhor está falando assim, ó, chega mais perto de mim que eu dou um jeito, não é da forma que você está pensando. Muitas pessoas pensam, eu não vou conseguir, já se auto-sabotam antes de conseguir, eu não vou conseguir um emprego porque eu não tenho as qualidades necessárias. Aí chega lá, fala que sabe Windows, sabe todas as coisas de computação, e na hora que chega, e olha que é uma promessa de Deus, na hora que chega para executar o serviço, o que acontece? Não sabe nada daquilo, e aí vai ficar mais feio do que era. É muito melhor nós andarmos em verdade e falar, eu não sei, mas eu vou tentar fazer, do que propriamente, irmão, se entregar a essa situação. Se entregar a essa situação, sabe, de querer aparecer alguma coisa que não é. Deus não está irado, sabe? Deus não está irado porque nós pecamos, irmão. Deus está irado porque nós não confessamos e abandonamos o nosso pecado que nos afasta dele, portanto ele nos ama. É isso que deixa ele. E justamente, sabe o que irava Deus? Era a hipocrisia dos fariseus, aparentar uma coisa, aparentar uma força que nem existia dentro deles. Salmo, olha o que vai dizer no Salmo 119, versículo 159. Salmo 119 é o Salmo da palavra. Ele diz assim, deixa eu ler para vocês. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Ou seja, para aquilo que a tua palavra fala, o testemunho de Deus, aquilo que ele testemunha, os passos de refletir sobre os meus caminhos e voltei para os teus testemunhos. É exatamente isso que identifica o arrependimento. Em Josué capítulo 7, versículo 10, irmãos, mostra a clareza de Deus ao querer resgatar o seu povo. Ali naquele momento, Josué estava liderando o povo na entrada da terra prometida, e eles tinham acabado de conquistar Jericó, e eles tinham tentado uma incursão, primeiro, sem perguntar a Deus, fora da dependência de Deus, se deveriam, a uma cidade chamada Ai. Essa cidade, pelo que parece, era pelo menos umas 10 vezes menor que Jericó e menos fortificada. E eles foram, irmão, e tomaram um couro. Josué, na sua oração, começou a lamentar o Senhor. Começou a falar, Senhor, agora o que eles vão falar do seu nome? O que vai acontecer? E aí, olha a palavra do Senhor para Josué. O Senhor disse a Josué, capítulo 7, versículo 10. O Senhor disse a Josué, levanta-te, por que você está aí prostrado? E sabe o que aconteceu? Aí Deus foi falar com Josué, porque ele não fala com ninguém que está prostrado, irmão, ninguém que está no vitimismo, se auto-sabotando, falando que não consegue. Ele falou assim, vocês não conseguiram primeiro, vocês não me consultaram, e segundo, tem ídolos no meio do povo. Então tem algumas coisas que nós precisamos fazer, irmão, tem algumas correções que nós precisamos aplicar na caminhada, jogar os ídolos fora, abandonar os pecados e seguir em frente. A terra da promessa ainda continuava viva, a promessa do Senhor continuava viva. Por que você está aí prostrado?
Só corrija o seu caminho, faça o que tem que fazer. E Josué prontamente chegou, reuniu o povo, identificou quem era que tinha feito, quem é que tinha cometido o pecado, que tinham pegado algumas coisas que tinham sido separadas para o Senhor e conquistaram na segunda incursão, irmão. Foram fora da dependência de Deus, embriagados pela vitória contra Jericó. E muitas vezes nós agimos assim, irmão, porque o Senhor, nós pensamos que tivemos uma vitória ali e a terra da promessa se dá na conquista. Embriagados pela vitória, nós começamos a agir na autodependência, ou então até na autossabotagem, mas não podemos fazer isso, irmão. Por quê? Porque nem tudo é o que parece ser. Nem tudo. Olha, e até os discípulos estão vivendo isso, porque fala assim, ó, percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Essa pergunta dos discípulos, irmãos, remete justamente à aplicação da palavra naquilo que seria dirigir os passos do Senhor Jesus. Talvez eles estivessem lembrando de Elias fazendo cair fogo do céu através da sua oração, destruindo os 400 profetas de Baal. Mas Deus não age dessa forma, irmão. Deus não é assim, porque ele sabia que ali a cidade não estava preparada. Eu creio que Jesus mandou intencionalmente os mensageiros para mostrar que ele queria visitar. Ele tinha alguma coisa, mas os discípulos estão repetindo o mesmo erro. Por quê? Um pouco atrás, eles estavam querendo proibir, os mesmos discípulos, Tiago e João, estavam querendo proibir um homem que expulsava demônios em nome de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós queremos selecionar as pessoas que vão andar com Jesus? Nós somos melhores, nós estamos aqui do lado do mestre, nós que seguimos a palavra, nós estamos todo aqui com o mestre. Mas essa perspectiva deturpada, irmão, ela conduz a uma ação fora do propósito. Por quê? O Senhor Jesus disse no final desse texto que ele veio para salvar vidas e não para destruir, que ele veio para salvar as almas. Então, a gente precisa aprender e colocar o nosso propósito e alinhar com o tempo certo. Por quê? Porque eles estavam repetindo o mesmo erro, irmão. Queriam excluir as pessoas do propósito sem conhecer o que tinha dentro do coração delas. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, vai dizer que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e nem os meus caminhos são como os vossos caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Agora, voltando lá para a mulher de João, capítulo 4, nós percebemos o mesmo erro infantil dos discípulos ao não compreender o que o Senhor Jesus estava fazendo. O Senhor Jesus, irmãos, humildemente, ele conversou com aquela mulher até que ela resolveu abandonar o cântaro dela. E ela se tornou a missionária que trouxe a primeira comissão, grande comissão ali de uma cidade de Samaria, Sicar, para Jesus. E eu creio que depois dali começou a se difundir o evangelho. Mas o que ele fez, irmãos? Ele primeiro se separou, mandou os discípulos ir buscar comida. Porque os discípulos parece que já tinham cometido aqui um erro, né? Por pensar de forma deturpada. Então ele queria ter um momento a sós com aquela mulher. E muitas vezes Jesus vai agir dessa forma. Só que no momento que os discípulos voltaram, olha só, como mostra que os pensamentos deles também não tinham sido renovados como o do samaritano. João 4, 27 fala: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Por que conversando com a mulher, e uma mulher ali samaritana, irmão? Porque não era comum, não era usual um homem conversar com a mulher de maneira direta. Eles ficaram surpresos, ainda não tinham acostumado com o Senhor quebrar protocolos. E no versículo 31 mostra que logo depois da mulher abandonar o cântaro, fala, enquanto isso os discípulos insistiam: mestre, come alguma coisa. Ou seja, está querendo dirigir os passos de Jesus, mostrar como é que ele deve fazer, irmão. E não é dessa forma. E nesse momento que e isso deve ser, logicamente, colocado para quê? Para que o Senhor venha e faça isso aqui, A palavra diz aqui, no versículo 55, ele, porém, se voltou para eles e os repreendeu. E eu quero te dizer, meu irmão, se você estiver passando pela disciplina de Deus, só quer dizer que você é filho amado. O momento da correção é o momento que Jesus está mais próximo. Você percebe que o ato dele, parecia que ele estava indo assim, e os discípulos seguindo, aí ele se voltou e se aproximou.
Ou seja, o ato da correção é o ato que o Senhor mais próximo de nós está. E nós precisamos nos colocar como discípulos justamente de mostrar os nossos erros através da oração para que Ele nos corrija, para que nós possamos chegar ao lugar, permitir-se dar passos de fé, mesmo que o Senhor não tenha falado nada, para quê? Para que através dos nossos passos e assim permitir ter um coração aberto e quebrantado para que Ele possa nos corrigir, para que nós possamos de fato a chegar ao lugar do propósito. Nós precisamos desse momento disciplinatório. Em Hebreus 12:6 vai dizer: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. E no versículo 11 traz uma breve instrução para aqueles que estão sofrendo com um moldar da mão do oleiro no vaso. Diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz àqueles que por ela foram exercitados. Então deixa o Senhor fazer. Deixa como Ele quer fazer. Sabe por quê, irmão? Como eu disse, eu creio que o Senhor estava querendo completar as obras que Ele tinha, porque Ele sabia que estava chegando o tempo da cruz. E Ele fala assim, e seguiram para outro povoado. E aqui eu quero terminar, irmão, lendo esse versículo na versão revista e corrigida, que mostra justamente para nós a segunda a parte do versículo que aqui na minha Bíblia não traz. Fala assim, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. O que está falando, irmão, nesse versículo? Por que eles foram? Porque estava chegando o tempo, mas os samaritanos ainda não se encontravam prontos para receber Jesus. E talvez a mulher de Sicar, do tanque de Sicar, do poço de Jacó, fosse a pessoa que fosse cumprir com aquele propósito. E nós aprendemos que nós devemos respeitar cada um, uns aos outros, porque cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu propósito específico. Precisamos aprender a respeitar o tempo e o propósito. Respeitando o tempo e o propósito, nós teremos verdadeiramente a sabedoria para que nós possamos agir de maneira diligente com cada pessoa de uma forma para que elas venham ser salvas e não para que nós afastemos elas de Jesus, querendo fazer cair fogo do céu. Em Eclesiastes 3:1 vai dizer para nós que há um tempo determinado e um propósito definido para cada tempo debaixo do céu. Então não se apresse, deixe que o Senhor faça a obra. Foi exatamente o que aconteceu com a mulher. Ele chegou na hora certa, meio-dia, no momento do desespero dela, a mulher de João 4, e falou com ela. E aprendendo com Jesus, nós aprendemos que às vezes forçar alguma coisa pode ser um grave erro e pode mais afastar as pessoas do que propriamente salvá-las. Então, quero terminar essa ministração com Salmo 90:12, irmão, que diz: o salmista, na sua sabedoria, ora ao Senhor, ensina-nos, Senhor, a contar os dias para que nós alcancemos um coração sábio. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para que fique com a breve meditação. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.